Nossa, que luxo, gente. Show à parte, hein? Anda arrasando ali no Logan Bartender. E agora, vem comigo. Chegou aquele momento que todo mundo adora, né? O momento gourmet. É nosso cantinho gourmet, onde vocês aprendem sempre receitas deliciosas com os grandes chefs, as grandes cake design, as grandes doceiras. E hoje é dia dela arrasar aqui, ó. Culinária crepe do buffet Victorine Crepe francês. E a Carla Regina Custódio vai ensinar o segredo de um bom crepe. Tudo bem, querida? Bem-vinda! Tudo bom? Eu sempre quis aprender e não sei fazer crepe. Qual é o segredo do crepe? Como que é a massa? A massa é a base de ovos, leite, açúcar, óleo. É uma massa bem fininha, né? Qual a medida pra gente fazer? Geralmente que você coloca pra fazer... Tem X quantidade ou você vai de olho? A gente faz a olho mesmo. Pra fazer 10 crepes. 10 crepes. Meio litro de leite, uma colher de açúcar, uma pitadinha de sal, um ovo e uma colherzinha de óleo. Um ovo inteiro? E umas 2 xícaras de farinha de trigo. Fica essa massinha bem fininha, Fica essa massa bem fininha. Onde fica a creperia? Na freguesia do Ó. Qual o endereço pra gente convidar todo mundo? Que inverno todo mundo gosta dessas coisinhas quentes. Tem o site? Agora? Tenho, sim. Não, sem branco, não tem problema não. Daqui a pouco, na hora que a gente lembrar, a gente passa o endereço direitinho. O site é www.buffetvictorine.com.br. Victorine.com.br é o site, viu, gente? A gente vai colocar aí, ó, pra vocês, ó. Tem o telefone aí, ó, tá aqui, ó. 3431-8411, 9402-0763. É isso, tem um 8, né? Tá aí, todo o endereço para vocês que estão em casa. Olha o telefone, site, acessem, peguem o endereço e vão degustar um delicioso crepe. Quantos sabores de crepe tem, Carla? Bastante sabores, viu, Nani? Acho que no cardápio Gold, que é o cardápio top, ouro, né? 12 tipos de recheios salgados, 9 doce. Qual que mais sai nesse período? Creme de camarão, bastante chocolate. Chocolate trufado, bastante, chocolate, né? Bastante. Chocolate trufado. Aí você tá fazendo de quê? Esse daqui é queijo com calabresa. Também é bom, hein? Pra salgado é bom, hein? É bom. Tem toda a técnica, gente. Olha só. Tem noção de quantos crepes você faz por dia lá, Carlinha? Muitos. Nossa Senhora. Muitos. Acho que varia de evento para evento, né? Mas bastante. É muito, né? E atende todos os eventos, né? Só Todos. acessar. Social, corporativo, todos os eventos. Uma equipe grande também, né? Também, bastante, bem grande. Fica à vontade aqui fazendo crepe, tá? Fica Tá bem joia. à vontade. Faz um doce. Qual o segredo da diferença? É a mesma massa, tanto para salgado como doce? É a mesma massa. Qual que é o segredo de fazer um doce agora? Igualzinho. Massinha? A massinha. Chadre também. Dá o quê? Umas 4 colheres aí? Meia concha. Meia concha. Isso. Bom dela porque é tudo no olho, né? A gente tem que aprender no olho também. O doce, ele é menorzinho. É menorzinho? Menorzinho. Espera dar uma torradinha, né? Ele tem o tempo, gente, ó. Tem. Isso. Soltou. É 2 chapas sempre, né? Uma pra frente e Sempre. De chocolate? Chocolate. Esse é brigadeiro. Ah, é de brigadeiro Esse é brigadeiro. Gente, pra quem gosta de chocolate, isso aí é uma perdição, hein? Leandro. Leandro já tá de olho lá, ó. Olha só. Convidar todo mundo, gente. Vai lá experimentar. Só entrar no site do Victorine. Entra no site, descubra aí, acessa aí, ó. Você tem o telefone também para você que tá em casa aí. Acessa o endereço também aí, vocês vão lá para degustar. Olha esse de brigadeiro para quem ama chocolate, tá aí, ó. Super dica. Carla Regina, adorei, gata. Parabéns, viu? Obrigada, Nani. Fica à vontade, viu? Carlinha tá com um pouquinho de vergonha. Não fica vergonha não, Carlinha. Fica vergonha não. Leandro, prepara um drink pra ela. Pra ela fazer... Você pega aquele crepe pra você lá de chocolate, que eu vi seus olhos crescendo ali. Não precisa ficar com vergonha, não.
Miga, quanto tempo! Nossa, que prazer estar aqui, Nani, que gostoso. Coisa boa te ver aqui. Obrigada. E aí, Idrissa, tá bem? Tudo ótimo. Gente, o telefone fica liberado, as redes sociais, quer mandar pergunta, o WhatsApp, porque agora é um assunto que essa aqui domina, viu? Que ela sempre apresenta programas, entrevista. Não sei como você está agora, se você está com aquele quadro que você tinha divino sobre os bebês. A gente está com um programa chamado A Inteligência Feminina no YouTube, junto com a doutora Hebe, que vem aqui também, né? Bem bacana. E também tem um blog Ser Mãe Depois dos 40. Ser Mãe Depois dos 40, gente, que delícia. O doutor Juliano, ginecologista obstetra, e vamos falar da gravidez tardia. Bom, hoje a mulherada está deixando o filho para mais tarde, Adri. Eu queria que você falasse da experiência sua como profissional, entrevistando tantas mães, né? Já que é um universo que você cuida com tanto carinho, com tanto amor e competência. A gente sabe que é o trabalho, a correria, o dia a dia, a carreira, e a mulherada está deixando para mais tarde. E o que isso complica, doutor? Existem dados do IBGE mesmo demonstrando que há um padrão, não só no Brasil, mas no mundo, deixar para engravidar um pouco mais tarde. Nós temos algumas complicações principais. Uma delas seria, de repente, algumas condições, algumas comorbidades, doenças, né? Então, diabetes gestacional, pressão alta, que podem ocorrer. Um risco um pouco aumentado de abortamento e talvez também uma alteração cromossômica do embrião, do feto, possa aumentar o risco dessas condições. Vamos lembrar que a gente não pode generalizar os dados. Uma mulher que, de repente, deixou para engravidar após os 35 anos, tem o desejo de ser mãe, nunca desistia. Onde tem ovulação, ainda sempre tem esperança. Até e sempre qual tem a chance. idade, mais ou menos, assim, pela medicina, que a mulher ovula? Ou essa regra não existe? A idade média da mulher brasileira entrar na menopausa, 51 anos. Sim, porque a Solange, né, outra atriz, engravidou com 50, natural. E o que acontece também é que a mulher nasce com um determinado número de óvulos, não é isso, doutor? E vai perdendo em cada menstruação ao longo do tempo. Perfeito. Tem um dado que é muito interessante e poucas pessoas sabem. Vocês têm ideia de quantos óvulos se perde num mês de ovulação? São muitos, né? Aproximadamente 300 óvulos. 300? 300 óvulos são perdidos para a ovulação de um só. A mulher nasce com aproximadamente 500 mil óvulos em cada ovário e ao longo da vida vai ocorrendo a ovulação. Poderíamos ter 1 milhão de filhos. Nossa Senhora! Tem que carregar na barriga também, né? Carregar pelo menos 1 milhão de possibilidades de filhos, né? E a diferença é que o homem está sempre produzindo espermatozoide. Perfeito, perfeito, é isso mesmo. E claro que tem as desvantagens de ser mãe mais tarde, porque é justamente isso. Primeiro que o número de óvulos vai diminuindo de acordo com a idade. Vai ficando difícil, gente, para engravidar, hein? Vai ficando mais difícil, mais complicado. Pois é. Tem, né, várias estatísticas que provam isso. Mas eu resolvi fazer o blog Ser Mãe Depois dos 40, Nani. Por quê? Porque eu vejo muita mulher assustada. Eu mesma tinha um pouco de medo se eu ia conseguir ficar grávida depois dos 40. Até porque eu nem tinha namorado, né? E eu queria... Aí tá difícil, amiga. Exatamente. Já começa que não tinha o pai que eu queria. Não só o pai, eu queria ter uma família antes de engravidar. E então você fica achando, será que vou ter, será que eu não vou ter? E aí você lê todas essas estatísticas. Por isso que eu também aconselho as pessoas não ficarem muito focadas nisso. Eu acho que é bacana a pessoa focar no outro lado, sabe? Então, se, por exemplo, você tem 90% das mulheres não engravidam depois dos 40, tá, mas eu não posso ser aqueles 10%? Não é? Então, eu foco sempre no lado da estatística que eu quero. Eu fiz uma fertilização in vitro, né? Fiz várias tentativas e tive a Moira com 40. Olha, então... Eu tenho um aconselhamento geral assim para as pacientes, para as mulheres que vêm conversar no consultório. Muitas perguntam para mim, Juliano, quando é que eu começo a tentar as tentativas de engravidar? Posso postergar um pouco? Está sendo um comportamento, um padrão mais geral, né? E eu acredito que assim, se acontecer de ter o desejo de engravidar depois dos 35 anos, tente por 6 meses engravidar. Naturalmente. Se em 6 meses a gravidez não aconteceu, procure um especialista em reprodução humana. Não necessariamente isso vai indicar a necessidade de um tratamento de fertilização in vitro, mas cheque se está tudo certo, tanto com o potencial fértil do homem como da mulher. Sim. Que é um erro também, que a mulherada pensa que é só dela. É sempre o casal que tem que ser avaliado e não necessariamente o único tratamento é fertilização in vitro. Existem vários tratamentos mais naturais. Também, né? Estimulação da ovulação para potencializar o número de óvulos a ser ovulado. Em vez de ovular 1 no mês, ovula 2, ovula 3. Como cada óvulo pode perder o potencial de gerar uma gravidez, se a mulher ovula 2 ou 3,
ela vai poder ter um potencial aumentado de atingir a gravidez. Eu falo para os pacientes, não é que eu quero que você engravide de gêmeos entre gêmeos, eu gostaria que fosse um por vez, porque a chance de chegar até a fase boa de nascer, que é o termo, é mais adequada, então é o que eu gostaria para você, mas ovulando de 2 ou 3, aquele mês você tem mais chance. Então, de repente, você conseguir... É tudo controlado, né, doutor? Tem que controlar bem. Gente, mas é tudo muito. Hoje, né, porque eu fiz 14 fertilização in vitro para conseguir ter a Moira que tive com 40. 12 dias depois, tive 2 AVC. Então, você sabe também que a gente tem que tomar muito cuidado com a quantidade de hormônio no corpo, né? Então, os médicos também não dão esse alerta desses cuidados. Então, eu já passo alerta para vocês. Cuidado, quer fazer, tem que fazer, mas fez, por exemplo, e deu errado, não cai no desespero de fazer de cara a outro, sabe? Eu acho que dá um tempinho, espera, acho que o corpo dá uma recuperada, sair um pouco esses hormônios para depois tentar novamente. Com certeza. E sempre, às vezes, o que eles consideram seguro hoje, 6 ciclos de estimulação ovariana, os trabalhos mostram que em termos de risco de câncer, de repente aumentar risco de trombose, parece que é bem seguro. Mais do que 6 a gente ainda não sabe o que acontece, mas é um risco. Aumenta os níveis de estrogênio. Aumenta nível de estrogênio, pode causar hipercoagulação do sangue. Tem que ficar atento mesmo. Por isso que é muito importante a pessoa procurar um médico de confiança. E eu estava também, só para completar aqui, a intenção do blog era tirar um pouco essa pressão das mulheres, que elas são muito pressionadas. Cobrança demais, né? É muita cobrança, que a pessoa tem que engravidar. A pessoa tem que trabalhar, tem que ser bem-sucedida, tem que engravidar, tem que ter filho até os 35. E a pessoa vai ficando muito nervosa. E aí, quando eu falo para as mulheres que eu tive filho com 43 e 45 anos... Aí eu sentia que quando eu falava isso, elas faziam assim, ai, você teve? Então, quem sabe eu posso também, né? Mas só acho que tem que tentar, né, gente? Que todas as mulheres que queiram ter filhos... E foi uma gravidez normal? Sim, as 2 foram. Por isso estou falando, é bom, é bacana você falar isso. E eu recebo muito e-mail, muita mensagem de outras mulheres que tiveram filhos também de forma natural depois dos 40. Acontece muito com as mulheres que são casadas, já tiveram filhos tão grandes e de repente ficam grávidas. É lógico que tem, e as mulheres às vezes vêm com 40 anos e falam, olha, vou ser bem sincero para você, parece que você tem menos do que 30, tá? Se cuida tão bem, faz exercício, cuida bem da dieta, que a condição de saúde para portar a gravidez talvez é mais adequada do que uma mulher que tem menos do que 30 anos, que está já com pré-diabetes, está com nível de colesterol aumentado. Então, cada caso, hoje em medicina a gente prioriza muito isso. Individualização no tratamento. Não é que, não, está com tal idade, não pode mais engravidar, e está com menos, aí sim pode engravidar. Sempre você tem que avaliar as condições. Muito importante. Passou dos 40. Oi, Dani, perdão. Eu só queria dizer que é muito importante isso que ele está falando, porque eu acho que eu me preparei a vida inteira para ser mãe. Porque eu sempre tive alimentação saudável, sempre fiz exercícios, sempre estava tudo saudável, não fumo, não bebo, né? Então, você tem uma vida extremamente saudável. É que é o desespero das mulheres. Em geral dá certo, né? É porque dá dó, por exemplo, eu fui voluntária, eu fui doadora de óvulo. E hoje está tendo meio uma lei aí agora que até 47, né, ou 48 anos, que pode fazer fertilização ou a retirada dos óvulos. Isso é verídico? Não, agora caiu, o Conselho Federal de Medicina fez uma resolução no ano de 2013 e eles limitavam a idade para tratamento até 50 anos. Sim. Aí foi julgado inconstitucional isso e em 2015 eles retiraram essa norma. É uma câmara técnica bem especializada e eles sempre priorizam a saúde. Eles querem a ideia de ter limitado. Eu até entendo o lado dos especialistas que fazem parte da câmara técnica. Só que realmente é inconstitucional. Tem aquela mulher que tem 50 anos que tem mais saúde do que uma mulher que é mais nova. Então, realmente, eles viram que eles erraram nessa decisão e retiraram em 2015. Hoje a gente não tem mais esse tipo de problema. Tá, viu? Não pode limitar assim também. Me diga uma coisa, doutor, se a mulher menstrua, ela ovula ou não? Nem sempre menstruação, sangramento uterino, porque até como ginecologista é difícil. A mulher falou para mim, doutor, eu tive sangramento por 2 dias, mas foi diferente. E eu fico pensando, será que ela ovulou e por isso que menstruou ou não? Mas, se ela está menstruando, ela está ovulando. O que a gente não pode deixar ter esse vínculo, menstruação igual ovulação de boa qualidade. Tá. A ovulação até os 45 anos, ela tem um percentual de chance de gravidez. A gente sabe que a fertilidade termina alguns anos antes do término da menopausa, para entrar na menopausa. Então, é possível, a mulher ainda está menstruando, está ovulando, mas esses óvulos já têm uma qualidade muito baixa para estar gerando gravidez. Estatisticamente, a chance é muito pequena. Você acha bom, então, que pode a mulher retirar os óvulos e congelar?
Isso, tá? isso seria uma condição ideal. Então a gente sabe que depois dos 35 anos, Muito nova, né? a gente quantidade e a qualidade dos óvulos começa a cair. Não é uma queda significativa a princípio, mas depois dos 38 começa a ficar mais importante. André, Então, um se brinde de pra repente você, a né? mulher se vê num cenário 35 anos, tá solteira, tem o desejo de ter filho no futuro, faz parte do planejamento dela de vida, e ela de repente fala, ó, não tô com parceiro, ou no momento não quero estar engravidando, é legal, é interessante conversar com o ginecologista. Doutor, devo congelar meu óvulo ou não? A gente tem teste hoje para avaliar o número de óvulos que a mulher tem no ovário. Sério? Tem hormônio antimileriano, faz um ultrassom com um especialista em reprodução humana, conta quantos folículos tem. E vê se vale a pena fazer ou não. Eu já atendi uma paciente minha, 31 anos, tinha acabado um relacionamento, estava bem chateado, veio no consultório, falou, Gil, quero congelar os óvulos. Fiz a avaliação dela, falei, não, olha, o seu número de óvulos está bacana, os seus testes estão todos adequados, a sua função reprodutiva está preservada. Com 31 anos, não vai mudar congelar agora, ou com 32 ou com 33. Mas, vem aqui anualmente. Se chegar com 35 anos e você vê que ainda você tem, né, tá com desejo de ter filho e ainda não aconteceu nada, aí a gente faz o congelamento porque vai ser adequado. Ô, doutor, me diga uma coisa, não cai a qualidade para fertilização muito tempo congelado ou não? Ou é mais fácil já congelar o embrião e deixar o embrião? Como que é? Mudou muito, isso mudou bastante, excelente. Antigamente a gente tinha um pouco de receio de congelar óvulo por culpa da técnica que a gente usava para congelar óvulo. Mas depois A gente fazia congelamento lento, de 10 óvulos que a gente congelava, 6 sobreviviam. Então a taxa de sobrevivência dos óvulos era muito ruim. Alguns anos atrás a gente mudou a técnica para vitrificação. A gente congela os óvulos, eles ficam em estado de vidro. A gente, por alguns minutos, prepara esse óvulo, coloca no nitrogênio líquido menos 196 graus Celsius. Não precisa mais demorar horas e horas congelando. A taxa de sobrevivência hoje, a cada 10 óvulos, 9 sobrevivem. Que graça. O tratamento está muito melhor, mas o que você falou está certinho. Antigamente, se der para congelar embrião, melhor do que óvulo. Hoje já mudou. Mudou? Ai, gente, que delícia. De notícia boa, Adriana. Eu acho também uma ótima... Eu tenho uma filha de 21 e uma de 7. Por isso eu tô falando, que delícia. Acho a notícia ótima, porque também, se você for pensar assim, às vezes é melhor você congelar o óvulo, né? Porque o embrião já é uma vida, né? É, que a gente que é mãe Você tá no mantém sua desespero. independência. Não é? Porque você fica, nossa, eu tenho... Porque aí também você não sabe você se aqui 1 ano, aqui 2, aqui 3, você vai querer aquele pai para esse filho. Você tudo mantém muito sua complicado. independência Já e se pensei de muito repente parceiro, e aí? e se você constituiu sua família e você fala assim, poxa, eu não quero mais ter filho. Se você quiser descartar os óvulos, ele gera menos conflito ético e menos conflito religioso do que de repente o embrião. É claro. Não dá, né, gente? Eu me arrependi de não ter congelado. Você queria ter congelado mais? Eu queria. Não nasceu. Será que outras pode vezes. ainda? Congelar 48. óvulo? 48. Não, você teria que analisar para saber se tem. Eu acho que tem que passar por Não, tem que, avaliação e isso eu falo, conversar. tem que analisar para ver se tem. O ideal, quanto mais jovem a mulher congela, só para vocês terem uma ideia, para oferecer uma chance bacana para uma mulher de 35 anos com congelamento de óvulo, 8 óvulos, congelado numa clínica legal, tá bem. De 35 a 37 anos, já aumenta a necessidade para 10 óvulos. Pulei, vamos. 38 a 40 anos, 14 óvulos. Pulei. Quando tem mais do que 40 anos, esse dado a gente não tem muito preciso. Estima-se que 30, 40 óvulos seriam necessários para oferecer alguma chance bacana. Olha como a idade é sacana no sentido de qualidade de óvulos com a mulher. Porque eu doei, quando eu fiz, há 7 anos, eu tenho uma filha de 7. Antes dessa tentativa que eu fiquei grávida, eu doei para 3 mulheres. De tantos óvulos, tinha, não sei agora, mas eu tinha muitos óvulos. Então eu doei para 3 mulheres e 2 ficaram grávidas, 2 tiveram. Eu soube que uma teve um menino e outra teve uma menina. Só que a gente não sabe, né, assim, a informação. Mas eu doei porque eu acho muito bacana, porque é muito falho. As mulheres não doam óvulo. É uma atitude muito nobre, muito nobre. Eu vi a dificuldade que eu tinha para engravidar. É altruísmo mesmo. É você querer o bem de uma outra pessoa que você nem vai conhecer. Eu sabia as dificuldades, você não vai Mas conhecer. aqui também tem um outro aspecto, né? Assim, o religioso. Porque... Mas se você analisar, Adri, eu, com o marido, com tudo, tentando engravidar, fazendo tudo e não conseguia. Eu imaginei aquelas 2 mulheres, que estavam 3, que estavam tentando, que não teriam a chance na vida dela de engravidar se não fosse uma doação voluntária de um óvulo. Por isso que eu doei, porque eu estava passando pelo mesmo processo que ela. Eu sinto quem tá, desculpa interromper, quem tá no processo de tentativa de engravidar, de tratamento, tá mais sensibilizada, porque ela tá passando por aquilo, ela sabe como é difícil. Então, se ela tem a oportunidade de poder ajudar alguém, é engraçado. Os pacientes perguntam para mim assim, Gil, você acha que vai
atrapalhar meu tratamento? Não, eu acho que não. Você tem chance de engravidar e de ajudar uma outra pessoa, então pode contar comigo. E a gente tem que manter o sigilo médico, mas é muito interessante. As pacientes que dão óvulo sempre perguntam, Gil, ela conseguiu ou não? Eu falo, não posso contar, mas aí não, você fica... conseguiu sim, só não pode ter mais nenhuma informação. Você não pode saber quem foi. Olha, tá tudo em ordem, fica tranquila que deu tudo certo. Eu só quis que fosse um casal bacana, que tivesse uma boa situação financeira para cuidar bem e que queriam muito. A única exigência que eu fiz. Legal. Foi. Maravilhosa. Rede social e o blog para todo mundo que está em casa. Obrigada, Nani. O blog é o www.sermãedepoisdos40.com.br. Entra lá, conta a sua história também, que eu publico a sua história, a sua foto dos seus filhos. E tem o Instagram, @sermãedepoisdos40. Lindo, Di. Volta mais vezes. Nossa, sempre que você me chamar. Uma delícia participar. Adorei conhecer o doutor também. Parabéns pelo seu programa. Adorei, doutor Gil também. Doutor Gil, por favor, pode deixar alguma rede social também? A gente tem a da clínica, Mater Prime, tem o nosso site também, www.materprime.com.br e Facebook também. Adoro. Obrigada, querido. Muito obrigado. Vamos com um rápido intervalo comercial e daqui a pouco tem Roda de Mulheres. A gente volta já.